Tu és maravilhoso, perfeito, digno de ser adorado. Aleluia. Tu nos compraste, Pai, a preço de sangue. Na cruz do Calvário, o Senhor nos deu vida, Obrigado, Senhor, Jesus. para estarmos aqui, Senhor, vida e vida em abundância. Que amor é esse, Jesus? Que amor lindo, aleluia. Tu és maravilhoso, Jesus. Aleluia. Você pode agradecer ao Senhor por esta canção? Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou, ressuscitou. Digno é o Senhor, mas Ele ressuscitou, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. E você aí no seu lugar, você pode dar aleluias ao Senhor. Diga aleluia, 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 aleluia. Digno é o Senhor, está vivo e habita em nós, Ele habita no meio dos louvores. Aleluia, 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 aleluia. Graças a Deus. E Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem. Nós não podemos esperar nada deste mundo com relação à nossa vida financeira. Essa é a grande verdade. E o que nós vemos à nossa frente? Nós vemos calamidade, nós vemos guerras, nós vemos pessoas matando e morrendo por causa de dinheiro. Mas pela fé, nós podemos ver esperança, sim. Nós podemos atingir o nível financeiro, espiritual que a Bíblia trata. A Bíblia fala mais de 2.000 vezes em finanças, para vocês terem uma ideia. E Paulo explica isso em 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 10. Ele diz: ora, aquele que dá semente ao que semeia. Então o Senhor, Ele dá semente ao que semeia. Eu costumo dizer que esse versículo, ele mostra
uma questão que o mundo anda à procura de desenvolvimento com sustentabilidade, mas não consegue. Quando eu era criança, as garrafas de refrigerante eram retornáveis, de vidro, lembram? Aí depois disseram, não, isso não dá certo, fizeram toda uma mudança, e agora estão voltando aos vidros, aos retornáveis. Viram que os materiais plásticos causam danos à natureza, demoram muito tempo para desgastar. Então o mundo anda em procura de desenvolvimento com sustentabilidade. Este versículo nos dá a certeza de que nós podemos atingir sustentabilidade e desenvolvimento. Porque ele diz, ora, aquele que dá semente ao que semeia. Isso é sustentabilidade. Você dá semente que Deus te deu. Você tem consciência de que Deus te deu. E Ele te dá mais semente. E você semeia mais. E Ele te dá mais semente. Então, há uma sustentabilidade. E o desenvolvimento é que, além do pão para alimento, Ele vai suprir, aumentar a vossa sementeira e multiplicar os frutos da vossa justiça. Olha que bênção. E isso é só para nós que somos filhos de Deus. Nós temos garantias de Deus para vivermos neste mundo com uma segurança espiritual financeira, que chama-se prosperidade. Somente os filhos de Deus terão acesso a essa prosperidade. Mas nem todos terão. Só os que acreditarem. Só os que disserem, eu creio nesta palavra, eu quero me envolver financeiramente com o reino. Aí o versículo 11 conclui. Paulo diz, enriquecendo-vos em tudo. Ou seja, nos tornando prósperos. Riqueza em tudo é estabilidade. É ter o controle da situação. E ele diz, para que isso? Ele diz, para toda generosidade. Então, o próspero, ele exerce generosidade. É uma coisa natural, que começa a acontecer naturalmente na nossa vida. E isso faz que por nosso intermédio sejam tributadas, graças a Deus. Aí nós cumprimos o nosso chamado, que está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro 2,9 diz que nós fomos chamados para proclamar as virtudes de Cristo. Nós fomos chamados para isso. Então, quando você semeia, quando você participa do reino, o processo da generosidade é a conclusão que leva a essa tributação ao nosso Deus. Olha que bênção. Olha que cadeia alimentar espiritual, financeira, que a gente entendeu aqui, mais uma vez nesta manhã. Eu tenho tido experiências cada vez maiores com Deus nessa área. Antigamente eu via o apóstolo Miguel Ângelo dizer, eu sou um semeador compulsivo. Eu ficava, meu Deus, como é que é isso? Como funciona isso? Hoje eu posso dizer, eu também, graças a Deus. E eu estou trazendo nessa manhã mais uma vez a minha semente. E quero ligar com você aquilo que Deus tem me falado aqui. É para encher, é para transbordar. Você pela internet, é justo que você semeie, que você participe dos desafios da igreja, mas é justo também que você receba esse benefício, que você entre nesse círculo poderoso da prosperidade. O Senhor quer que você viva uma vida financeira diferenciada nesta terra. Não como o mundo vive, mas de uma maneira espiritual. Amém? Então semeie nesta terra fértil. Você pode semear no Pix da igreja, nas contas da igreja. Se você tiver qualquer dúvida, você pode solicitar informações no WhatsApp, que já aparece aí na sua tela. Depois mande seu testemunho, diga, eu entendi e eu realmente estou vivendo essa verdade. Esta semana eu recebi um grande testemunho da nossa amada Eliane Santos, lá de Campos, né? Ela está sempre com a gente também online, e ela recorreu uma causa, eu recebo também para a sua vida, viu, Judinha? Que ela recorreu uma causa contra o mesmo banco que você foi fraudado, e ela entrou na justiça e recebeu uma quantia assim surpreendente, e já semeou.
e já mandou seu comprovante para mim. Então, Deus seja louvado. É isso, é essa realidade financeira que Deus tem para nós. É que quando a gente achar que é impossível, né? Do nada, às vezes as pessoas vão dizer do nada, não é do nada. É resultado de uma vida de quem semeia, de quem acredita, de quem se envolve, de quem espiritualiza aquilo que é mais humano, que é o dinheiro. Você está fazendo isso nesta manhã, bem-haja. Vamos semear então, para a glória de Deus. Chegou a nossa vez, chegou a nossa hora, é tempo de colher, é tempo de vitória. Obrigado, Senhor. Obrigado pela sementeira espiritual que temos neste altar, que é a terra da evangelização. Semeamos e agora é a Tua palavra que vai operar na nossa vida financeira. Aqueles que semearam aqui presencialmente ou pela internet têm direito ao encher e ao transbordar financeiro, Pai, conforme o Teu reino promete, Senhor. Filipenses 4,19 diz que nós vamos ter supridas as nossas necessidades, cada uma delas segundo a Sua riqueza em glória, Pai. Provérbios capítulo 3, versículo 10 diz que são celeiros fartos e lagares transbordantes. Lucas 6,38 diz que é uma boa medida, e esta boa medida é recalcada, é sacudida e é transbordante. É para encher, é para transbordar. Nossa vez, recebo, chegou a nossa hora, é tempo de colher, é tempo de vitória. Chegou a nossa vez. Amém, glória a Deus. Chegamos ao momento do estudo nesta manhã. Fundamentos da graça. Deus maravilhoso, Deus soberano, mais uma vez em oração a Ti, Paizinho amado, eu declaro a minha submissão ao trono da graça, ao manto apostólico e profético que cobre este ministério, a visão que tens revelado ao apóstolo Miguel Ângelo para a última reforma protestante. Eis-me aqui, pela Tua graça sou o que sou, a minha suficiência vem de Ti. Usa-me para que possamos crescer mais e mais na graça e no conhecimento, para a Tua honra e para a Tua glória, Jesus. Amém. Amém. Nós temos aqui na introdução, que está baseado um resumo da introdução da página, nas páginas 7 e 8 do livro, e diz: a ninguém antes do apóstolo Paulo foi revelada a palavra predestinada de sabedoria. Os próprios judeus, conhecedores das Escrituras, não conseguiam reconhecer Jesus, o Cristo tão esperado. Se esta revelação tivesse continuado a ser pregada e vivida, não haveria tanta cegueira espiritual no meio do povo de Deus. E aí o apóstolo comenta aqui na introdução que tudo isso foi se perdendo, né? Exatamente por causa das formas estabelecidas, inclusive pela igreja de Roma, né, que nomeou o apóstolo Pedro como o primeiro Papa, né, o Papa 01, e tantos outros enganos que a própria igreja evangélica importa muito dessas questões e vive uma vida de cegueira espiritual. Então, se tivesse sido ao contrário, se as igrejas tivessem conseguido se manter nesta linha de revelação, logicamente seria outro, né, o resultado hoje. O que nós vemos aí é realmente um estado caótico, com líderes verdadeiramente guias cegos, guiando as pessoas para o abismo.
Ninguém vai perder a salvação por causa disso, mas deixa de experimentar os benefícios que Cristo conquistou na cruz do Calvário. E esses benefícios só vão ser atingidos através desse conhecimento da graça de Deus. Então, aqui no capítulo que nós vamos estudar hoje, o capítulo 1, ele está entre as páginas 11 e 30, e a letra A diz fundamento sólido e seguro. Então, a graça, ela precisa estar em um fundamento que é sólido e seguro. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Aqui na página 11, o apóstolo diz, os cristãos, no segundo parágrafo, ele diz, os cristãos são despenseiros dos mistérios de Deus. Então, para que tenhamos uma boa vida espiritual, para que nossa estrutura espiritual aguente as adversidades da vida, é necessário que sejamos alimentados pelos mistérios de Deus revelados. Às vezes você vai conversar e, ingloriamente confesso, até aqui no nosso meio, né, com pessoas que às vezes estão conosco há 10, 15, 20, 30, 45 anos, desde que o apóstolo começou na Ilha do Governador, e você vê que às vezes aquela pessoa tem uma confissão equivocada. Às vezes aqui entre nós, você imagine uma igreja que não ensine a palavra como a nossa, conforme nós ensinamos aqui. Então, a nossa tendência humana, né, já dizia o grande Nero, que o povo gosta de pão e circo, né? Então, o povo aqui, traduzido, chama-se carne. A carne gosta de pão e circo. Então, como... vamos que vamos, não, sabe, não deixa a vida me levar, e vamos embora, né? Qualquer prazer me diverte, essas frases aí do mundo, e a carne se apoia nisso, e vai levando, e vai vivendo, sabe, uma falsa realidade espiritual, enquanto poderiam experimentar os mistérios. Então, eu digo sempre assim, a pessoa não pode dar aquilo que não tem. Então, para você ser despenseiro dos mistérios, você tem que ter conhecimento desses mistérios, você tem que viver esse mistério. E você vai ser reconhecido. Porque tem gente que se acha, já reparou? Tem gente que se acha, né? É a última bolacha do pacote. No Rio de Janeiro, a gente fala biscoito. Lá em São Paulo é bolacha, né? Então, tem muita gente de São Paulo aí com a gente, muitos líderes locais, já vi aqui, pessoas de longe, né? Temos aqui irmãos de Moçambique, aqui conosco acompanhando ao vivo. Temos irmãos de Portugal, glórias a Deus, bem haja. Temos aqui a nossa amada lá de Mato Grosso do Sul, Nerli, semeadora, a irmã Cleusa de Brasília, aqui da sede, o pastor Valdecira, a pastora Neumar, estamos orando por você, hein, pastora? Ao vivo também com a gente. Pastora, nossa bispa Nicinha disse, bispo, na hora do culto não tem negócio, se alguém chegar na minha casa terça-feira, vai ter que assistir o culto comigo. Que bênção, glórias a Deus. Muita gente que fala comigo aí nos bastidores da igreja durante a semana, e diz, bispo, eu já faço da terça-feira a minha escola de capacitação e crescimento espiritual. Bem haja, glória a Deus. Imagine você, então, que para estar aqui pessoalmente, eu entendo que realmente é uma superação, né? Para poderem dizer, realmente, eu sou o que sou pela graça de Deus, a minha suficiência vem de Deus. E aí você começa a ver os sintomas, né? Eu digo que são sintomas de que a pessoa está estribada na rocha, está com um fundamento sólido, está, sabe, realmente debaixo desse apostolado. É a humildade. É o que está lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Você pode até fazer uma remissão aí com 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5, Joás. Primeiro, o 5.
que é a nossa prova de humildade. A gente entende que não tem ninguém que é o bambambam, não, porque eu, não. Tem pessoas que entendem que isso que Paulo disse, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. E aí o 6, ele diz, olha, aí é o reconhecimento. Isso é uma prova de humildade na carne, de saber que na carne não é capaz, mas olha o Espírito, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, esse é o fundamento sólido, essa é a rota que o cristão tem que seguir, senão, irmãos, fica debaixo. O apóstolo diz aqui, olha, cria-se um sistema errado e enfermo, implantado à volta do mundo, consequentemente, crentes manietados, amedrontados e insatisfeitos. Manietados aqui, essa palavra, são pessoas com as mãos amarradas, sabe, as mãos presas, pessoas incapazes de se movimentar, de se desenvolver, de produzir, porque estão com as mãos presas, como se estivessem algemados, manietados, significa isso. Então, nós temos que ter essa visão da letra A, sabe, nós temos que caminhar com essa visão da humildade e sabendo que a glória de Deus, ela vai ser revelada a cada dia, como Paulo disse aos Coríntios, de glória em glória. Depois a letra B, então diz Cristo, o único fundamento da igreja. Nós sabemos qual é o fundamento. Nós sabemos, claro, nós amamos, temos aqui nosso amado apóstolo Miguel Ângelo, uma bênção, né? Se a gente for falar, acredito que posso falar em nome de cada um aqui, das experiências que nós já tivemos, de ter o nosso apóstolo como nosso líder maior sobre as nossas vidas. Nós choramos, nós nos emocionamos, é lógico, mas nós sabemos que ele é o apóstolo Miguel Ângelo, que ele é carne também, assim como nós. Ele é o primeiro a reconhecer isso. Quantas vezes ele diz, olha, eu sou o menor de todos, e é isso mesmo, a família apostólica, a gente tem todo um carinho, não é verdade? Mas tem que saber separar isso. Mas onde está a nossa vida espiritual apoiada? Qual é a nossa base? Qual é o fundamento? Diga, é Cristo. O único fundamento sólido e seguro, o fundamento da igreja, que é a letra B. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Segundo a graça de Deus. É segundo a graça que me foi dada. Lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Então, Paulo disse, olha, há um fundamento. Esse fundamento eu lancei. Agora, cada um vai desenvolver a sua vida espiritual. Então, o primeiro passo é reconhecer esse fundamento. O primeiro passo é saber que nós temos, sabe, uma relação direta com Jesus e por Jesus. É o Cristo ressuscitado e glorificado. O apóstolo Miguel Ângelo, aqui na página 14, logo depois que traz esse texto, ele diz, o apóstolo Paulo foi quem lançou o fundamento da vida cristã. Os outros apóstolos, apesar de terem sido discípulos, de haverem vivido com Jesus na manifestação de Filho, não poderiam lançar tal fundamento aos gentios, porque não foi a eles que Deus revelou a palavra predestinada de sabedoria. E ele vai discorrendo aqui, né, a relação que eles tiveram, e você pode fazer uma remissão aí, nós não colocamos na apostila, João 16, 12. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Então não era para aquele tempo. Não era. Jesus
claro, o próprio Deus, né, que estava ali em carne, o Emanuel, Deus conosco, mas ele, logicamente, não podia revelar naquele tempo ainda, porque não tinha cumprido a lei. Ele estava no cumprimento da lei, e estava com pessoas que eram para cumprir aquela lei junto com ele. Então ele disse, tenho muito. Aí o 13, ele diz, mas quando vier o Espírito da verdade, né? Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. E você viu o apóstolo Paulo dizendo, volta o versículo de 1 Coríntios 3, 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada. Então, essa visão, essa revelação veio exatamente através do apóstolo Paulo. Os discípulos estavam resumidos ao cumprimento, ao chamado para aquela ministração. O apóstolo fala aqui, inclusive, na página 15 sobre isso. Agora, a graça de Deus, a nossa posição, a letra C nos mostra que Cristo era o véu. Então, se não tiver essa compreensão, que eles não podiam ver, não conseguiam ver, e as igrejas tradicionais, né, falam isso com carinho, tenho muitos amigos aí nas igrejas tradicionais, deixam de experimentar essa verdade porque não entendem isso aqui, a maioria delas. Cristo era o véu. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Tem muitos louvores que pecam nisso aqui, irmãos. Tem uns louvores aí que às vezes diz, né? Ó, leva-me à sala do trono. É lindo o louvor, eu amo, mas eu, às vezes, quando canto, eu só canto até a primeira parte, porque a sala do trono nós já estamos, não existe mais essa separação. O véu já se rasgou, está no versículo 20, olha. Olha o versículo 20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Pelo véu. E é interessante porque Paulo não deixa nada sem explicar, gente. Porque depois de uma vírgula ele vai sempre explicando. Ele diz, isto é, pela sua carne. Então a carne era o véu. Por isso que no momento que Jesus expirou na cruz do Calvário, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Me vem arrepios espirituais, porque eu falei isso, foi como uma visão, parece que eu estava vendo aqui, sabe? Aquele momento, e o véu do santuário se rasgando de alto a baixo. E as pessoas não entendem isso até hoje. Não entendem e continuam seguindo Cristo, continuam imitando, achando que estão imitando, mas estão só seguindo. 2 Coríntios 3, 15 e 16, diz assim, mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, ou seja, eles não entendem. E o 16, quando porém algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado, quer dizer que faz parte a verdadeira conversão, né, a máxima da conversão, que chama-se transformação, essa palavra, né, tem uma carga etimológica que trata de transformação, a conversão, essa transformação só com o conhecimento genuíno da graça de Deus. Senão, irmãos, é máscara, a lei é máscara, os rudimentos são máscaras, e isso é muito problemático. Coloca aí Romanos capítulo 8, Joás, para mim, por favor, versículo 3. Romanos 8, versículo 3, olha lá. Porquanto que fora impossível a lei, você pode fazer uma remissão aí na letra C. Porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne. Isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Coloca o 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós,
que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, qual é o preceito da lei? O preceito da lei, tem um momento que Paulo diz que a lei era santa, né? São os 10 mandamentos, é a pureza, era aquilo que fazia o homem imaginar que se aproximaria de Deus, mas que não conseguiu, ninguém conseguiu, mas Cristo conseguiu, Cristo cumpriu a lei. Então, quem não tem essa visão, quem não tem essa revelação, quando lê o Pentateuco, por exemplo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números, os 5 livros do Pentateuco, quando lê até Mateus, Marcos, Lucas e João, eles só conseguem ver Moisés, eles só conseguem ver lei, eles não conseguem entender a Bíblia. Como eu digo, para mim hoje já não existe Velho e Novo Testamento. Para mim a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é a graça em desenvolvimento. Mas se a pessoa não entra nessas verdades, não consegue filtrar a Bíblia pelas 14 epístolas paulinas, ele fica preso, ele fica achando que ainda tem um véu, ontem mesmo eu estava passando, que de vez em quando eu passo assim para ver algumas coisas que estão dizendo, e aquele velho pregador lá na televisão falando a mesma coisa, né? As mesmas, sabe, errado, mesmo engano. Olha, quando você entra na presença de Deus, irmãos, não tem como sair da presença de Deus. Nós estamos na presença de Deus o tempo todo. Deus é onisciente, onipresente e onipotente, mas só a graça de Deus é que revela isso. Por mais que você não queira, você vai estar na presença de Deus, sabia disso? Então não tem mais essa questão, né? Entramos na tua presença, onde estava antes, né? E a letra D diz, não somos seguidores do que Cristo fez na carne. Então você vai vendo que é um conhecimento que traz, sabe, um desenvolvimento. Você vai desenvolvendo, você vai caminhando aqui. Por isso que eu gosto de trazer esses livros e fazer uma série, porque a gente pode aqui caminhando. Então estamos hoje, olha, no capítulo 1, na letra D, não somos seguidores do que Cristo fez na carne. Aí sim, 2 Coríntios 5,16, assim que nós daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já não o conhecemos deste modo. Então nós temos uma posição, é claro, que nós conhecemos tudo que Cristo celebrou na carne e sabemos por que Ele fez, para que Ele fez. Mas nós não seguimos, nós não imitamos, como eles lá fora eles fazem. Não, se Cristo jejuou, eu tenho que jejuar. Se Cristo batizou, foi batizado, eu tenho que batizar. Amados, Ele fez para que nós não precisássemos mais fazer. Inclusive, Ele nem jejuou. Sempre que eu toco nisso, eu comento com a igreja. Cristo não jejuou para vencer o diabo. Ele não precisava, Ele era o próprio Deus. Ele ficou sem comer, porque Ele foi guiado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então é diferente, Ele não foi guiado ao deserto para jejuar. Ele jejuou porque no deserto não tinha comida. E primeiro ponto. E segundo, porque Ele estava em êxtase espiritual. Ninguém em êxtase espiritual sente fome. Depois, se você for lá ver em Mateus, esse contexto, você vai ver que é exatamente o que eu estou dizendo aqui, que narra. Diz que depois dos 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Ele não teve fome antes, ele não sentiu fome antes. Aí o Espírito permitiu que ele sentisse fome. Tipo, caiu em si, olha, estou aqui há 40 dias, vamos pensar aqui, vamos aqui, né, conjecturar, me é permitido isso, com devida vênia ao Espírito Santo, né? Detalhes que, se a Bíblia fosse colocar todos os detalhes, não caberia em livros, né, do que foi o ministério, o apóstolo João fala isso, mas vamos dizer que Jesus, né, o Espírito, deu aquele, ele cair em si nele, ele, olha,
40 dias e 40 noites sem comer. Imagine a fome mortal, uma fome cortante. E aí aparece o diabo para tentar Jesus no ponto mais fraco que ele estava naquele momento. E aí tentou com o alimento, e Jesus venceu com a palavra. Então essa questão que nós temos que entender, são questões que a gente, sabe, se não tivesse, olha que eu fui criado em lar evangélico, e só aos 28 anos de idade, por aí, que eu conheci a graça de Deus aqui na Cristo Vive. E é exatamente assim que as pessoas pensam lá. Sabe, pensam que tem que fazer, tem que seguir Jesus, que são seguidores de Cristo. Nós não somos seguidores, nós somos imitadores. Porque o seguidor, ele precisa ter alguém na frente dele para ver o que está fazendo. O imitador estuda o outro. O imitador aprende tudo que o outro fez e faz igualzinho. Por isso que nós somos imitadores, não somos seguidores. Então não somos seguidores do que Cristo fez na carne. Gálatas capítulo 2, versículo 14. Diz assim: quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: se sendo tu judeu vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeu? Então vocês vejam que tem aqui um momento de confronto, porque Pedro estava lá envolvido e tranquilamente, mas quando chegaram os outros, Paulo chega a dizer que Pedro se tornou repreensível. Depois aqui, Atos capítulo 10, versículos 9 a 16. No dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase, uma visão. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum ou impuro, em algumas versões. Sucedeu isso por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Na verdade, era uma visão em analogia, porque simbolizava a possibilidade de um gentio ser salvo. Eles achavam que a salvação era só para os judeus. E então Deus aqui mostrava que, pelo sacrifício de Cristo, nós estávamos agora limpos. Por isso que ele teve aquela visão, porque eles não comiam nada disso pelas impurezas. Então, da mesma forma, essa explicação que o apóstolo traz aqui, entre as páginas 17 a 19, com relação a essa visão. Nós fomos purificados, nós também temos direito, nós somos a Israel de Deus. Paulo, quando fala aos Hebreus, ele fala da Israel, ele diz: não me refiro à carne, mas a Israel espiritual. Então a salvação é para todos, nós fomos purificados pelo sacrifício de Cristo. E quando uma pessoa chega e diz: não, mas você tem que batizar nas águas para ser purificado, senão não está completo, não entenderam essa purificação que foi feita, que nós vimos aqui de uma vez por todas, entrou no Santo dos Santos, nós fomos purificados. Não há mais que fazer nenhum ritual de purificação, irmãos, senão viver a palavra. É a palavra que transforma, é a palavra que lava, é a palavra que restaura, é a palavra que regenera, é a palavra que batiza. Eu sempre digo isso aqui. Todos nós somos batizados aqui em todos os cultos da igreja, pelo lavar regenerador do Espírito Santo, por meio da palavra. Está na Bíblia, e se está na Bíblia, eu creio. Então nós pertencemos a Jesus, o Cristo ressuscitado.
Estamos aqui na letra F da apostila, Romanos capítulo 7, que eu já li o capítulo 8 agora, e eu aconselho a vocês, muito tempo eu não digo isso, que leiam sempre os capítulos 6 ao 8 de Romanos. Para mim, do capítulo 6 ao capítulo 8 de Romanos, Paulo faz uma síntese do processo de transformação entre carne e espírito. E lá no 37, ele diz, agora somos mais que vencedores, nem a morte, nem a vida, e vai ali elencando até o 39, tudo aquilo que nós temos consumado na cruz do Calvário. Então, esses 3 capítulos, para mim, eles explicam esse parâmetro, esse padrão que só a graça de Deus nos traz, né, da transformação. O que é carne, Paulo começa dizendo, coloca o capítulo 6, versículo 1, só para você ter uma ideia, olha. Capítulo 6 de Romanos, depois a gente volta no 7:4. Que diremos, pois? Permaneceremos nós no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. E aí ele vai, depois no 7, ele reconhece, ele tem um momento que ele diz, olha, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E aí no finalzinho ali do 38, do Romanos 8, no versículo 37, 38 e 39, ele conclui. Então vale a pena você ler esses 3 capítulos, mas o versículo 4 do capítulo 7 de Romanos, nos mostra que nós pertencemos a Jesus o Cristo ressuscitado. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo. Lembra? Lá Hebreus 10, 20, você pode fazer uma remissão na sua Bíblia e colocar Hebreus 10, 20 aí. Viu, Ruth? Você que já está pregando ali nos adolescentes, que eu vi essa semana, gostei muito. Pode fazer essas anotações até na Bíblia, porque é importante você fazer essa comparação, né? Pelo novo e vivo caminho, olha aqui, ó, volta lá, por favor, no Romanos 7, 4. Por meio do corpo de Cristo. Né? Novo e vivo caminho pelo véu, isto é, pela sua carne, de lá em Hebreus 10, 20. Então, são versículos que falam a mesma coisa. Aí ele diz, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Tem um momento que Paulo fala a Timóteo, se você colocar aí, você acha para mim, Joás, o Cristo segundo o meu evangelho. Paulo fala a Timóteo, ele diz, olha, prega o Cristo ressuscitado, segundo o meu evangelho. Então, esse é o Cristo que nós vivemos, essa é a visão que nós vamos atingindo na graça de Deus, e vai fazendo uma diferença, porque você reconhece, e depois aconselho você, já está no canal de missões, no YouTube, Missões Cristo Vive Oficial no YouTube, já está, só falta um culto da oração do Pai Nosso, e essa aula já está no YouTube, onde eu falo, em algumas aulas, inclusive, eu falo sobre as manifestações, sobre os tempos bíblicos. É muito importante para você entender por que nós podemos afirmar que nós agora pertencemos a Jesus, o Cristo ressuscitado. Então, isso demanda um avanço, demanda um crescimento. O Cristo segundo o meu evangelho, não achou não, Joás? Que Paulo fala a Timóteo? Vou achar aqui, olha, rapidinho. Ao vivo é assim mesmo. Quando a Luísa me vê digitando com o dedinho aqui, indicador, ela briga. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 8. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 8. Lembra-te de Cristo. Agora veio até o versículo na minha mente, mas vou esperar ele colocar. Ó. Achou aí? 2 Timóteo capítulo 2, versículo 8. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Que autoridade, né, irmãos?
Você pensa na segurança de Paulo, quando ele chega e diz a Timóteo: lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. É outra remissão que você pode fazer aí até na sua Bíblia. Com o texto que nós lemos de Romanos 7, não foi? Romanos 7, versículo 4, você pode fazer uma remissão com 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 8, aí na sua Bíblia, e pode também fazer a remissão aí na apostila, na letra F. Pois a letra G diz: como cristãos precisamos amadurecer. Aí com isso tudo vem a maturidade. Maturidade que você não vê onde não há revelação da graça de Deus, irmãos. Você vê criancices na obra de Deus, não é verdade? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. É uma criancice para mim a pessoa ficar orando e dizer: ai, Senhor, eu não sou merecedor desse amor. Claro que é merecedor, Jesus nos fez merecedores. Ai, purifica-me, Senhor, dá-me porção dobrada do teu Espírito. Meu irmão, vai explodir, não existe porção dobrada. O cara quer ser maior que Deus, ainda quer a porção dobrada ainda. Vão lá atrás de Elias e Eliseu, lá no tempo da lei, num outro contexto, não entendem nada. Bíblia sem contextualização só gera especulação, irmãos. Não adianta. Bíblia sem exegese hermenêutica gera sensacionalismo. Então nós temos que ter a visão bíblica verdadeira, os tempos, o que nós vivemos. Isso tem que vir um amadurecimento. Você observar o comportamento dessas pessoas, comportamento raso, frágil. Um dia, seguro da salvação, no outro dia já acha que perdeu a salvação. Não tem segurança em Deus, não tem visão do reino, não tem uma base sólida, não estão fundamentados na pedra como tem que estar, na rocha, e não estão edificados conforme a graça de Deus. Segundo a revelação do mistério, Romanos capítulo 16, versículo 5. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, de novo Paulo, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em tempos eternos. Então você passa a ter acesso a uma revelação que não é disponível a todos. Ela está acessível, mas ela só é disponível àqueles que buscam, aqueles que se debruçam, aqueles que se submetem, aqueles que se envolvem, aqueles que reconhecem os fundamentos da graça. Depois a letra I diz: segundo a revelação dada ao apóstolo Paulo. Não adianta, se você negar as 14 epístolas como filtro da Bíblia Sagrada, a pessoa não vai entender, vai andar em círculos, vai achar até que a Bíblia é um livro cheio de contradições, e não é. A Bíblia é cheia de revelações. Quem não enxergar a revelação, enxerga contradição na Bíblia Sagrada. Gálatas capítulo 1, versículos 15 a 17. Quando, porém, é o que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim. Olha aí, o João 16, 12 e 13, de novo aí, como remissão. Então ele disse que haveria de revelar, está aí, sem detença, não consultei carne e sangue,
Então é uma revelação dada ao apóstolo Paulo e é alguma coisa que não está ligada à carne e sangue. Por isso que tem que ser um avanço ao mistério, ao crescimento, à capacitação espiritual, sabe, a visão do que Cristo fez na cruz do Calvário, a visão plena, a visão ampla dessa verdade e desses fundamentos que nós estamos aqui estudando. O 17. Nem subi a Jerusalém os que já eram apóstolos antes de mim. Claro, porque eram os seguidores, eram aqueles que não conseguiam ver e não podiam ver, porque viveram com Cristo e continuavam naquela cegueira espiritual da lei. Ele diz, já eram apóstolos de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então, Paulo, ele saiu, sabe, isoladamente para o ministério dele, com a revelação dada pelo Cristo ressuscitado e glorificado. Letra J diz, Pedro reproduzia o sofrimento da lei. Você pode ver isso em 1 Pedro capítulo 5, versículo 1. Rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Com a graça, nós vivemos de glória em glória, com os mistérios revelados, você está entendendo? 2 Pedro, capítulo 3, 10 a 18, eu nem vou ler, vou explicar para você. Vamos aqui na Bíblia Revista Atualizada, João Ferreira de Almeida, explicada na Escola de Capacitação e Crescimento Espiritual. Então, 2 Pedro 3, 10 a 18, já na sua segunda epístola, Pedro se rende a Paulo, e ele começa falando das coisas terrenas, que tudo isso será destruído, está entesourado, mas depois ele vai avançando, ele diz, mas há um povo que vive santa e piedosamente, que faz as coisas que Paulo costuma ensinar nas suas epístolas, coisas difíceis de entender. Ele diz, os que ignorantes deturpam, não entendem, mas há pessoas que esperam e apressam a vinda de Cristo. E aí ele vai avançando, depois ele diz, antes então, crescer na graça e no conhecimento. E ele está falando para judeus. Está falando para judeus. Ele está falando, vocês deviam fazer conforme essas pessoas que vivem santo procedimento e piedade fazem, cumprindo, vivendo as coisas reveladas a Paulo. Olha que lindo, é o próprio Pedro que confrontou Paulo, que agora faz este reconhecimento. A revelação dada ao apóstolo Paulo, ele entende que ele estava ali, sabe, ainda preso àquela ministração, porque ele foi separado para pregar aos judeus, mas ele estava reconhecendo, e a graça veio para todos, irmãos. Não existe outro plano de Deus agora, sendo, sabe, manifestado entre os homens. É a graça que nós vivemos, todos estamos debaixo do pacto da graça. Nem todos viverão os benefícios do pacto da graça, mas todos estamos, não tem outro pacto vigorando, só um. Depois que Cristo foi assunto aos céus e revelou a graça de Deus ao apóstolo Paulo, é isso que nós temos que viver. Então é segundo a revelação dada ao apóstolo Paulo. Lemos até o 17? Lemos? Então vamos para a letra, aliás, nós estamos na letra J, nós lemos, o 18, antes crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, e aí sim você passa a dar a Ele a glória. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Depois vamos à letra K, que diz, Paulo reproduziu a revelação da graça. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 3 a 10. Esse é um texto autoexplicativo. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado
e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então você vê que Paulo não dispensa o que está nas Escrituras, ele revela o que está nas Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Está falando daquela aparição de Jesus, né, depois do sacrifício da cruz do Calvário, quando veio dar algumas orientações ainda. O 7. Depois foi visto por Tiago, quer dizer, ele vai narrando. Mais tarde, por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. E agora ele está dizendo, foi visto como, né? Como um nascido, quer dizer, eu não nasci naquele mesmo tempo deles, eu não andei com Jesus, eu não vi aquelas situações, eu era um perseguidor. Tudo isso está intrínseco nesse nascido fora do tempo. Paulo como dizendo, eu até que gostaria, mas a mim foi um privilégio, porque agora ele viu no terceiro céu, ele viu o Cristo ressuscitado e glorificado, ele recebeu, né, do próprio Cristo já o cumprimento da graça e não mais da lei. Como por um nascido fora do tempo, porque eu sou o menor de todos os apóstolos. Ele está dizendo isso, os outros tiveram o privilégio e eles se gabam disso, e era a verdade, era a grande que joga, como diriam aqui no Rio de Janeiro, né, jogavam na cara de Paulo, né? Você era um perseguidor do Evangelho? Você matava cristão, você consentiu na morte de Estevão? Eram as acusações que faziam. Como é que agora você vem dizer que você é o bam? Paulo diz, na carne, nessas questões humanas, eu sou o menor de todos os apóstolos, que nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, segundo a visão dos outros. É porque às vezes a pessoa lê isso aqui e acham que Paulo está dizendo que não é digno. Não, irmãos, ele está dizendo o que os outros diziam sobre ele, tá? É por isso que você tem que entender e parar de tirar a Bíblia, o texto do contexto. Ele diz aí, olha, pois persegui a igreja de Deus. Então, nessa condição humana, nessa situação, como os outros diziam, ele seria o menor de todos os santos. Mas olha agora o versículo 10. Mas pela graça de Deus, Amantaraiô Manai. E foi o único apóstolo que disse este verbete grego, sou o que sou, que é o mesmo verbete grego, com inclinações diferentes de tempos, que Moisés ouviu de Deus lá no Monte Horebe, quando a sarça ardia, e Deus lhe dava as tábuas dos 10 mandamentos, e Moisés disse, mas o que eu vou dizer? Vou dizer, quem me passou isso? Como eu vou dizer isso para o povo? Como é que eu vou levar uma ordem dessa? E Deus falou, diga ao povo, o eu sou, Amantaraiô Manai, te enviou. O eu sou te enviou. E depois Cristo, quando foi também indagado, e diz, mas quem tu és? E ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. E agora, Paulo diz, mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida, não se tornou vã. Olha aqui, irmão, desculpe. É por isso que eu digo, Lucinérica. Olha, gente, a Lucinérica trouxe um bolo hoje, quem não viu, não tenham pressa, tá? Olhei para a Lucinérica, lembrei do bolo, agora vou correr um pouco mais, né? Aquele relógio lá, quando eu olho para aquele, eu tenho mais 10, quando eu olho para esse, eu tenho menos 10, eu vou olhar para aquele. Então, Jesus, quando disse, né, eu sou, lá Deus dizendo, eu sou, então é um verbete grego, que denota, né, o Criador, o acima de todas as coisas, o princípio, o grande Senhor. E depois Jesus, o eu sou o que sou, né? Jesus agora diz, Paulo diz, eu sou o que sou. Ele está traduzindo porque agora nós temos Cristo em nós, o Cristo que disse antes que Abraão existisse, eu sou, que é uma conexão com Isaías 61. Olha o que diz Isaías 61, versículo 1. Isaías 61, versículo 1. 61, bonitinho. Hoje está 3-0 para mim hoje, hein? Joás, vamos lá, Joás. Vai, Joás, não é assim? O Espírito
Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, a pôr em liberdade os algemados. O 2, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. O 3, e pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas. Isso é graça, irmãos. Olhos de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Então esse Espírito, que era o eu sou na criação, o mesmo Espírito, o eu, antes que Abraão existisse, eu sou, em Cristo, hoje está em nós, que é o Espírito da graça. E só Paulo que teve essa revelação. Volta lá, filhinho, agora. No 1 Coríntios 15, 10. Só Paulo pôde dizer, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Esta é a revelação da graça de Deus reproduzida. Só quem tem a graça de Deus, irmãos, vive conforme Isaías colocava ali. Isaías, que foi o profeta, ele é chamado de profeta messiânico, porque foi o profeta que mais falou sobre Cristo, que mais anunciou Cristo. O apóstolo Miguel Ângelo até diz que Isaías é o apóstolo Paulo do velho pacto, não é verdade? Então nós temos agora a graça de Deus, os fundamentos da graça, o nosso fundamento, e a letra L termina com cada um veja como edifica, que já é um link com a nossa próxima aula, quando nós vamos entrar aqui no capítulo 2 desse livro maravilhoso. Então, cada um veja como edifica. Salmos capítulo 11, versículo 3. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Então, cada um veja como edifica, porque o salmista aqui, num relance, já dizia, olha, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Então, para que nós possamos viver a justiça de Deus, a graça de Deus, nós temos que entender esses fundamentos. E aí nós colocamos 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11 a 15, que é um texto que nós estamos incluindo aqui também, uma remissão, diz assim, porque ninguém pode lançar outro fundamento. Esse texto vai nos acompanhar aqui praticamente em todas as aulas. Ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Então eu digo assim, para você entender quem é um cristão, quem são os cristãos sobre a terra? Todos aqueles que confessam Cristo como fundamento, que confessam que Cristo é o Filho de Deus e que veio ao mundo para salvar a humanidade, reconhecem isso, essas pessoas são cristãos, mas a maioria não consegue desenvolver, não consegue sobre este fundamento edificar uma vida espiritual sólida, vocês estão entendendo? E aí que tem você vê muitas vezes esse vexame, essa vergonha no meio evangélico. Você vê pessoas que dão motivo de escândalo no meio do evangelho, porque não edificaram corretamente a sua casa sobre a rocha, que é Cristo. Então ele diz, contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, palha e feno, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará, ou provará. 14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia que através do fogo. Então, é como eu digo sempre, nós não pregamos na Cristo Vive, graças a Deus temos muitos líderes locais aí ligados conosco, nós não pregamos a salvação como algo, impossível ou principal para a vida do crente.
mas nós pregamos a salvação e o desenvolvimento dessa salvação, os direitos que esta pessoa passa a viver e a ter, inclusive com relação à força espiritual que nós recebemos. Aqui na página 29, o apóstolo diz assim, aqui no segundo parágrafo, ele diz: pela palavra do testemunho da Bíblia, que não falha, as pessoas vivem fora disso, elas vivem fora desse despertamento, elas vivem com medo, inclusive, do diabo. Ele diz: desconhecem que o diabo só age através da mentira, concupiscência, engano, corrompendo mentes. Mas quando você, então, está nessa visão, dentro desse crescimento, desse avanço, com a sua casa bem edificada, você tem uma relação perfeita, uma relação plena, uma segurança com Deus. Aqui no finalzinho, ele diz assim, da página 29, se alguém te acusar, o Senhor te defende, Ele te fez vencedor. A palavra de Deus não é mentirosa, ela não volta vazia, ela tem desígnios que se cumprem. Eu creio em Jesus Cristo, autor e consumador da fé, porque Ele é o autor, mas é também o consumador da fé. Coloque aí uma remissão, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Olha aí o que diz Filipenses capítulo 1, versículo 6. Você passa a estar certo. Ele diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. E a conclusão da nossa apostila diz assim: conhecendo o fundamento que é Cristo, avançamos, compreendendo que o diabo já foi derrotado na cruz e que isso nos tornou mais que vencedores, sempre conduzidos em triunfo por Jesus. Sabemos que não há condenação para aqueles que estão em Cristo, pois viver na graça e na verdade nos conscientiza da derrota do inimigo, e firmados na fé e na palavra de Deus, tomamos posse da vitória em Cristo, e nenhuma acusação ou poder do mal poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Assim seja, assim disse o Espírito da graça. Glórias a Deus. Não seja mais uma vítima da mentira. Seja um apologista da verdade. Não seja mais uma estatística da crise. Seja um protagonista da vitória. Eu sou o Bispo Daniel Anecleto, com a minha querida e linda esposa. Tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Diga! Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Ninguém vai apagar o selo que há em mim. A marca da promessa que Ele me fez. Ninguém vai me impedir de decidir estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca parará. Eu sei que já chegou minha vez. Minha sorte Ele já mudou diante dos meus olhos. Meu Deus, o meu Deus nunca parará. Eu sei que já chegou minha vez. Minha sorte Ele já mudou diante dos meus olhos. Meu Deus é fiel para cumprir tudo que prometeu. Aleluia. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador.